Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Mais uma vez, parabéns, feliz ano novo para aqueles que não nos vimos, que não estiveram o último domingo do ano passado. E você que está retornando, seja bem-vindo novamente. Que Deus possa nos abençoar neste ano com graça, com sabedoria e com autoridade para fazer as tarefas que Deus nos tem desafiado a fazer, amém? Eu queria continuar meditando com vocês lá no livro de João. E nós estamos agora no capítulo 5. Pastor Ernesto faz uns 2 domingos atrás, creio, ou 3 domingos atrás, o pastor Ernesto falou sobre a primeira parte do capítulo 5, a cura do paraplexo que estava lá na beira do estanque, lá em Jerusalém. Então, não vou abordar mais esse ponto, porque o pastor Ernesto foi muito feliz ao colocar aquele assunto, foi uma bênção em nossas vidas. E esta noite eu quero falar um pouquinho sobre autoridade, não é? Mas antes de entrar no assunto de fato, eu só quero fazer uma explanação do contexto, lembrando aos irmãos que Jesus está pela segunda vez em Jerusalém, depois de que iniciou seu ministério, tá? Ele voltou a Jerusalém agora, pela segunda vez, para a festa da Páscoa, e o milagre daquele paraplexo acontece justamente nesse momento da festa. E agora há um questionamento sério a respeito da autoridade de Jesus. Não é? Porque a pergunta dos fariseus é: com que autoridade você faz um milagre no dia sábado? Como que você tem capacidade, ou qual é a autoridade que você tem para transgredir a lei? E esse foi o questionamento sério que surgiu no coração deles nesta segunda oportunidade. Na primeira vez que Jesus esteve conversando com Nicodemos, com a mulher samaritana e toda aquela história, na primeira vez que ele foi a Jerusalém, o assombro do pessoal era assim: cara, que autoridade tem Jesus para ministrar? Que coisa poderosa que tem Jesus. Agora não. Agora o questionamento dos fariseus é assim: com que autoridade você está mudando? Com que autoridade você está mandando esse paraplexo pegar sua cama e andar, quando isso não é permitido segundo nossa lei? Então, o questionamento se levanta nessa situação, e Jesus traz uma resposta a esse assunto. E, irmãos, eu creio que, se nós nos ponemos a pensar nessa situação da autoridade de Jesus, de repente nós nos vamos a deparar com em nosso coração, com situações bem sérias ou difíceis às vezes, para poder dizer: realmente Jesus tem autoridade sobre a minha vida? Quem é Jesus para mim? Jesus é realmente meu Senhor, meu Salvador, Ele realmente é essa autoridade sobre a minha vida? Então os fariseus tinham essa dificuldade, eles não queriam reconhecer que Jesus era uma autoridade sobre a vida das pessoas. Para eles a autoridade era Deus e a lei. E acabou-se. Jesus não era autoridade. E é por isso o questionamento que surge no momento. Eu queria que você então abrisse sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 5, do verso 19 até o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas. E vocês vão ficar admirados. Porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. O pai não julga ninguém, mas deu ao filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o filho, assim como respeitam o pai. Quem não respeita o filho, também não respeita o pai, que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora
e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão o Filho do homem e sairão de suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão e viverão. Aqueles que fizeram o mal vão a ressuscitar e serem condenados. Vamos a orar uma vez mais. Pai, muito obrigado por esta noite. Nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos a Ti porque Tu tens falado de várias formas a nossos corações. E de uma maneira poderosa e graciosa, em esta noite Tu nos tens abraçado, tens fluído em nossas vidas. E tens usado nossos irmãos para nos abençoar enquanto estão ministrando. Pai, muito obrigado. Senhor, receba, Senhor, nossa gratidão, nossas orações. E que Teu Espírito Santo possa, em esta noite, continuar em esse trabalho em nossas vidas, transformando-nos, afirmando-nos, confirmando a palavra. E, sobretudo, Senhor, afirmando nossa confiança em Ti. Pai, muito obrigado. Nós Te louvamos que em esta noite, Senhor, o Senhor possa ter liberdade de agir em nosso meio. Senhor, e quebrar, Senhor, todas as barreiras que podem ter levantado em nossos corações. Senhor, que o poder de Tu Espírito possa quebrar tudo aquilo que não é Teu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, como estamos dizendo, Jesus estava sendo questionado por esta situação de autoridade e ele começa a dar algumas respostas aos judeus, aos fariseus especificamente, com relação a esta situação de autoridade. E uma das coisas que eu tenho me questionado, perguntado em este tempo e analisado, é que como nós, como igreja, de uma forma geral, temos perdido a autoridade diante de várias situações. E quando eu leio este texto, eu vejo que há alguns princípios fundamentais que levaram a Jesus, de fato, a se apropriar da autoridade de Deus. Levaram a Jesus a ser um vaso de derramar-se da autoridade de Deus sobre ele. E nesta noite eu quero ver apenas três princípios, ou três frutos, ou três causantes da autoridade que levaram a Jesus a, de fato, ter essa autoridade diante de todas essas situações, a fazer os milagres que ele fez, a trazer a salvação que ele trouxe para a gente. Então, ele teve autoridade porque algumas coisas aconteceram na vida dele. E eu queria que nós começássemos a ver. O primeiro princípio que nós podemos entender, que Jesus usufruiu para alcançar a autoridade, foi o fato da filiação. E olha o que diz o versículo 19 e 20. Diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. E tudo o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores que essas que vocês vão ficar admirados. Então, um princípio que aqui está claramente revelado, irmãos, é que ninguém alcança a autoridade, a ter a autoridade espiritual, sem antes ser filho de Deus. E mais ainda, ninguém alcança a ter autoridade espiritual, autoridade de Deus, sem antes ser um filho obediente. Não adianta ser filho apenas, sem ser um filho obediente. E isso é interessante porque, disse Jesus, e o Pai ama o Filho e por isso Ele mostra, revela seus mistérios. Os fariseus tinham já ouvido dos milagres, mas poucos dias antes deste episódio eles tinham visto aquele paraplexo carregando sua cama, caminhando, glorificando a Deus. E agora o grande questionamento era: com que autoridade você está fazendo isso? E ele disse: cara, é o seguinte,
Eu tenho autoridade porque eu sou filho. E mais ainda, eu tenho autoridade porque o Pai me ama e porque Ele me ama, me mostrou todos os segredos e me deu toda a autoridade. Jesus foi um filho obediente. E, consequência disso, foi um relacionamento amoroso que ele teve com o Pai. E esse relacionamento amoroso fez com que Jesus recebesse essa autoridade para fazer milagres que ele estava fazendo. E mais ainda, ele iria fazer muitos milagres que eles ficariam admirados, tanto quanto a ressurreição. Não é? Então, quando eu olho para a igreja, irmãos, olho para a minha vida, eu penso assim, Senhor, aonde eu estou falhando? De fato, eu sou um filho obediente. De fato, eu sou um filho que estou disposto a obedecer até a morte ao Senhor. De fato, eu sou um filho que estou disposto a me esvaziar de meus próprios conceitos, de minhas próprias necessidades, de meus próprios desejos, para que a glória, para que os mistérios, para que o poder e a autoridade de Deus venham sobre a minha vida. Eu fico muitas vezes pensando, puxa, nós vamos orar por alguém e parece que não acontece nada. E eu penso que muitas vezes nós estamos, de repente, crendo que somos filhos. Pensando que somos filhos. De repente, estamos até convencidos que somos filhos. Mas, de repente, nós não nos convertimos verdadeiramente e nos tornamos filhos. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Nesta noite, neste início deste ano, você e eu podemos fazer compromissos sérios. Dizer, Senhor, eu quero ser um filho obediente. Um filho entregue a Ti. Eu quero receber, eu quero ver os mistérios. Não simplesmente para ser um grande contenedor de mistérios ou de revelações. Não. Sino para ser um instrumento de Deus em benefício da humanidade. Esse é o propósito. Esse é o objetivo para o qual Deus quer nos revelar seus mistérios. Não é para que você ou eu sejamos estrelas, grandes ícones no mundo evangélico. Não. É para que você e eu possamos ser instrumentos para abençoar os outros. Então, um primeiro princípio para nós termos autoridade é sermos filhos. Filhos obedientes a Deus. Filhos obedientes a Deus. Um segundo princípio, irmãos, que nós podemos ver nesta noite, é que a autoridade de Deus é fruto da unidade. Olha o que João diz aqui, verso 22 e verso 23. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. O grande problema dos fariseus é que eles diziam acreditar em Deus Pai. E não tinham outro Pai senão Abraão. E Jesus não poderia ser Deus para eles, de forma alguma. E Jesus diz, cara, quem não crê, quem não me respeita, quem não me aceita, não aceita meu Pai. E esse é um princípio que nós devemos entender, é um princípio de unidade, de coesão, de função, de ligação profunda entre o Pai e o Filho. Existe e sempre existiu unidade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando Jesus se encarnou, tornou-se homem, ele continuou a vivenciar essa unidade que ele experimentava desde a eternidade. E ele veio nos mostrar que nós também precisamos viver em unidade. Não há autoridade senão a unidade. Não há, gente, não podemos querer inventar moda. Não há unidade ou não há autoridade enquanto não há unidade. Jesus veio à Terra com uma missão de salvar a humanidade. Porém, a missão só foi bem sucedida por causa da unidade existente entre a Trindade. A missão que planejou a Trindade, ela foi bem sucedida em termos de salvação da humanidade, porque eles tiveram unidade de propósito. Eles nunca ficaram
sentaram, vamos fazer assim, você vai lá salvar o mundo daqui a um mês, ou 2 dias, a 5 anos. Aí eles, não, sabe o quê? A cruz vai ser complicado, poderíamos fazer outro. Não teve essa discussão. Eles botaram um propósito e foram firmes nesse propósito e nessa unidade de missão. E muitas das vezes, gente, nós, como igreja, perdemos esse princípio de unidade. Nós queremos ter autoridade, queremos que as coisas aconteçam, queremos que a igreja seja relevante em meio de nossa sociedade, mas nós não vivemos em unidade. Nós estamos aqui juntos, sentados, mas não sempre estamos unidos. Cada um quer pensar e fazer da forma que quer, que bem pensa, que bem deseja. E não é assim. Aliás, gente, Jesus, no capítulo 17 de João, você vai ver que um dos desejos maiores dele, uma expressão clara do coração de Jesus, foi que a igreja fosse unida. E ele fez uma oração em função disso. João capítulo 17, verso 20 ao 23, diz assim: Pai, eu te peço que eles sejam um, como eu e vocês somos um. Eu peço que elas tenham um. Gente, e quem nos une, de fato, não são nossas ideias, nem nossos pontos de vista com relação a algumas situações. O que nos une é o sangue de Cristo, verdade. Mas isso tem outras fontes que também nos levam à unidade. Não é? Unidade de propósitos, de caminhar juntos, de ser instrumentos juntos como igreja para evangelizar, para alcançar outras pessoas, para suprir as necessidades da sociedade. E hoje a igreja tem dificuldade de uma forma geral, porque não vive essa unidade. Há uma falta de entendimento profundo a respeito da vida de unidade da igreja. Se nós paramos para ver o que aconteceu com a igreja primitiva, após Jesus ter ido para o céu, e a igreja ter recebido a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, nós vemos que a igreja se tornou um instrumento que transformou a sua sociedade na época. Porque eles, se você lê esse texto, diz muitos milagres e maravilhas, por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos. Todos os que criam repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas. Dividiam o dinheiro com todos, de acordo com as necessidades de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das recepções com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Nós muitas vezes não conseguimos ser relevantes, ser impactantes nos corações dos outros, porque nós não estamos unidos, gente. Não há unidade. Então nós não temos autoridade para ministrar. Nós não temos autoridade para ministrar. E quando nós não temos autoridade para ministrar, o que nós fazemos? Diluímos o evangelho. Fazemos um evangelho light. Não vou falar do pecado, do adultério para o cara. Vai fugir. Não vou falar mais, vou concordar com as ideias. E aí a gente começa a diluir porque não tem autoridade. A igreja sempre se levantou contra tudo o que foi pecado. Sempre foi suposição contrária a tudo o que o mundo fazia. Hoje parece que aquela ideia de politicamente correto também alcançou a igreja. Ele diz, não tem problema, se o cara é gay, tranquilo, deixa aí, não tem problema. Claro que tem problema, velho. Claro que tem. Não estou falando que nós somos juízes, mas eu estou falando que nós precisamos estar unidos para ter a autoridade e ministrar a graça do Senhor sobre essas pessoas. Então, assim, a igreja primitiva, ela teve unidade, estava junta. Eu fico preocupado, gente, quando eu falo com alguns, aliás, quando falei com alguns esses últimos dias, nós tivemos uma apresentação do coral, junto com a apresentação artística de alguns irmãos que fizeram a apresentação. E aí, falando com algum irmão, digo, por que você não veio? Porque só tinha coral.
Gente, se só tinha coral, era um trabalho da comunidade. E se é um trabalho da comunidade, eu faço parte dessa comunidade, eu tenho que estar junto, uai. Senão eu não estou junto, eu não estou unido. Eu estou discordando daquilo que está sendo feito. E nós queremos que a igreja cresça. E nós queremos que a igreja progrida. Isso não era o que acontecia com a igreja primitiva. A igreja primitiva fez um rebuliço, fez uma revolução no mundo, porque ela estava unida. Porque ela tinha autoridade por causa da unidade que eles viviam. Então nós precisamos, gente, nem vou falar de igreja, vou falar de nossa comunidade, nós como comunidade, precisamos estar unidos. Precisamos nos unir no propósito de Cristo, em um propósito de ganhar vidas, em um propósito de ser mais santos cada dia, no propósito de ser mais atuantes na vida espiritual, na vida comum do ser humano. Precisamos estar juntos nos desafios que a comunidade tem. Precisamos estar juntos. Nós estamos vendo o acampamento vai ser feito. Quantos se importaram com isso? Se os meninos não correm, se alguns de nós não estamos nisso. Não sei. Esse acampamento não é dos meninos. Não é do grupo de acampamento da comunidade. Não é dos pastores. É da comunidade. Mas sabe, gente, falta esse entendimento de unidade, de empurrar para o mesmo lugar, de levar as coisas para o mesmo destino. Em 1500, quando a reforma começou, aliás, quando ela se estabeleceu, vamos dizer assim, algumas coisas importantes aconteceram por causa da unidade da igreja. Após Zwingli ter morrido e Lutero ter sido levado para Genebra para ministrar na igreja, a igreja viveu um tempo de poder, além de poder, de unidade. Tanto que a igreja de Genebra transformou toda a sua sociedade. Todo aquele caos que a Genebra vivia em el tempo em que eles, os ricos, exploravam os mais pobres. Não é? Os ricos se enriqueciam mais e os pobres eram mais pobres. Quando a igreja unida chegou naquele ponto, e naquele momento, ele trouxe grandes transformações por causa da unidade da igreja. E olha só o que aconteceu lá na Genebra. Assistência social aos necessitados. Olha só. Assistência social aos necessitados sem discriminação de nacionalidade. Foi do PT? Foi ideia do Lenin? Foi ideia de Marx? Foi ideia de alguém deles? Não, gente. Foi a unção, a autoridade, a graça de Deus derramada sobre a igreja de Genebra, que declarou tudo isso e foi aplicado por o governo. Gente da igreja que estava no governo aplicou isso. Ajuda e cuidado com a saúde popular através do programa de visitas médicas ao domiciliar. Esforço do governo na capacitação profissional. Combate ao desemprego com oferta de trabalho pelo governo. ênfase no amparo aos pobres e aos idosos, luta contra a insolência do luxo em relação aos pobres, exemplo de simplicidade por parte dos reformadores líderes públicos, limitação dos juros nos empréstimos, forte combate à especulação, ataque frontal à escravidão, combate à bebedice e proliferação de tavernas, grande esforço na educação de todos. Essa proposta de onde surgiu? Foi Marx que idealizou isso? Foi algum partido da esquerda que inventou essa história? Não, gente. Foi uma vida de unidade que trouxe a unção, a inspiração de Deus sobre eles, e eles escreveram isto, e eles aplicaram isso a uma nação que transformou o mundo. A unidade da igreja transforma as realidades onde ela está estabelecida. Hoje nós não vemos isso, gente. Nós precisamos, como comunidade, estarmos mais unidos. Nós precisamos ser uma igreja relevante nesta nossa cidade. Nós precisamos que Deus venha a mover nossas vidas. Gente, e tenha certeza de uma coisa. O momento que nós estamos verdadeiramente unidos, os alicerces desta igreja vão a tremer. Não porque eles estão mal feitos, sino porque a graça, o poder e a unção do Espírito Santo vai estar sobre a igreja.
Mas enquanto nós não estamos unidos, não vai acontecer isso. Nós precisamos estar unidos em um só propósito. Nós precisamos estar unidos em uma só missão. E sabe o que faz com que nós não estemos unidos? A falta de amor. Sabia? O excesso de juízo, de julgamento em nossos corações. O achar que somos melhores do que os outros. O achar que sempre o outro está errado. Aí nunca consigo estar em unidade. Nunca consigo estar em unidade. Assim, a igreja primitiva e a igreja da Genebra conseguiram fazer toda essa revolução em determinado momento da história da humanidade, que ficou até agora plasmado. O maior movimento missionário aconteceu por causa da unidade da igreja de Genebra. O maior grupo de missionários saiu da Genebra. Nós, da Latinoamérica, somos o fruto desse trabalho missionário da igreja da Genebra. De uma igreja que se uniu, gastou, investiu seu dinheiro e mandou gente para nos evangelizar, para evangelizar nossos antepassados. Precisamos estar unidos para nós termos autoridade para ministrar. Eles conseguiram colocar toda aquela lista que nós limos, que está aqui. Conseguiram implementar dentro do governo na Genebra, porque havia uma igreja unida. Porque havia uma igreja unida. Nós também, como comunidade, podemos experimentar desse poder transformador e sermos uma igreja atuante, revolucionária, que revolucione a cidade. Não para nossa glória, não para que digam, a comunidade, alguma coisa, não. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Mas para isso precisamos estar unidos em um só propósito, em uma só missão. Jesus estava claramente unido com seu Pai. E ele dizia assim, cara, tudo que eu vejo fazer meu Pai, eu faço. Agora, o Pai me deu autoridade. Né? E quem me respeita, respeita o Pai. Então, se nós respeitamos o Filho, com certeza nós respeitamos o Pai. Se nós respeitamos o Filho e o Pai, com certeza nós temos autoridade, teremos autoridade e seremos instrumentos de bênção em esta cidade, em meio da sociedade e aonde Deus quiser que nós sejamos. Terceiro, estamos acabando, irmão. Terceiro, autoridade, então, é fruto de submissão. Primeiro, a autoridade, fruto de filiação. Todo filho de Deus que é obediente tem autoridade. Todo filho que vive em unidade, que anda em unidade, tem autoridade. E agora, todo membro, toda igreja, todo filho que vive em unidade, mas que anda em submissão, também tem autoridade. Olha só o que diz o verso 19. Vamos voltar de novo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Um outro problema que eu vejo, que nós temos, irmãos, é a falta de submissão. E Jesus deixou claro que sem obediência ou submissão é impossível ter autoridade. Já que toda desobediência é rebelião contra Deus. Toda desobediência é rebelião contra Deus. Jesus tinha autoridade não só porque era filho, nem porque vivia em unidade com o Pai, mas também porque ele era obediente ao Pai. E ele foi obediente até a morte. E morte de cruz, disse, não é? Olha só este texto. Olha só o que diz este texto. Marcos capítulo 14, versos 32 ao 36. Jesus e os discípulos foram ao lugar chamado Getsemani. E Jesus lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora do sofrimento. Ele orava assim, Pai, meu Pai,
tu podes fazer todas essas coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Um outro aspecto que impede muitas vezes a que você e eu tenhamos autoridade, que a igreja tenha autoridade, é a falta de submissão a Deus. Nós já oramos para que a vontade de Deus seja feita, mas nós não fazemos a vontade dele. Jesus, como homem, e aqui demonstra que ele era 100% homem, quando ele disse, cara, este negócio está me doendo, está me levando a tal nível de depressão que é capaz de me matar essa angústia. E ele ora e diz, Pai, que não seja o que eu quero. De fato, eu não quero ir na cruz. Mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós temos orado nesse sentido? Dessa maneira. Nós precisamos entender que Jesus, sendo Jesus, ele teve que abrir mão daqueles desejos que ele tinha como homem. De não sofrer o castigo. O livro de Hebreus, no capítulo 5, verso 7, diz assim, durante sua vida, presta atenção, falando de Jesus, durante sua vida, aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que podia salvar da morte. A quem? A Jesus. E suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. E suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Mas o que aconteceu? Ele foi para a cruz. As orações de Jesus foram atendidas. O pai atendeu as orações, mas disse, meu filho, você vai para a cruz mesmo. E muitas vezes nós oramos, e Deus atende nossas orações e diz, não, meu filho, é por aqui, por este caminho mesmo que você vai caminhar. É com pedra, é com espinho, mas por este caminho que vai... Ah, não, eu não quero caminhar por caminho com espinho, eu quero caminhar por caminho por asfalto. Mas, meu filho, é por este caminho. Ah, não, eu não quero, eu vou por aqui. É que autoridade você e eu temos. Mas nós não temos autoridade, porque desobedecemos. Então, uma das coisas que Jesus nos mostra é que ele foi submisso a Deus até a morte. Mas Jesus não só foi submisso a Deus até a morte. Ele também foi submisso às lideranças que Deus colocou sobre a vida dele. Olha aqui. Deus delega autoridade e ele delegou. Mateus capítulo 3, verso 13 diz assim, naqueles dias Jesus foi a Galileia, hasta o rio Jordão, a fim de ser batizado por João o Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você. E você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu, deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Muitas vezes nós decimos, não, eu estou submisso a Deus, obedeço a Deus, caminho com Deus, mas quando tenho que obedecer a meus líderes, quando tenho que prestar conta a meu líder de célula, quando tenho que andar com meu pastor, quando tenho que respeitar meu pastor, quando tenho que ouvir as instruções, as diretrizes que Deus dá aos pastores para abençoar a igreja, a gente sabe que, peraí, não é assim não. Não preciso, eu tenho contato direto com Deus, para que eu contato? Ser cuidado por Ele. Jesus não podia dizer isso. Mas Jesus reconheceu a autoridade que estava delegada sobre João. E ele disse, não, João, peraí, você precisa me batizar para que se cumpra aquilo por o qual você veio a fazer. Não há autoridade sobre nossas vidas enquanto nós não somos submissos à liderança que Deus coloca sobre nós. Não interessa se essa liderança está errada ou está certa. Esse não é problema seu, esse é problema de Deus. O que interessa é que você esteja submisso. E eu não estou dizendo que você concorde, que não tenha a capacidade de dizer ou de chamar alguém e dizer, sabe que você está errado, não concordo com o que você pensa. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, de forma alguma. Estou falando de submissão, de se submeter, de acatar, de ser cuidado.
Olha só, e não só Jesus se submeteu às autoridades que na época estavam delegadas por o próprio Deus, como ele se submeteu às autoridades políticas também. Não é? Olha só o que diz aqui. João capítulo 10, ou 19, verso 10 e verso 11. Então Pilatos disse, você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandá-lo a crucificar. Jesus respondeu, o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Então, Pilatos estava achando que ele era autoridade e que ele podia soltar ou não soltar Jesus. Mas Jesus disse, sabe o que, meu? Você tem autoridade hoje sobre a minha vida para decidir? Não é porque você é o melhorzinho, porque você alcançou alguma coisa, ganhou algum voto e foi assim. Não, é porque Deus colocou, instituiu você como autoridade. Eu estou submetido à sua autoridade. Mas não é porque você é a autoridade, é porque Deus delegou a autoridade. Então, muitas das vezes, gente, a igreja não tem autoridade porque ela não é submissa, nem aos seus líderes espirituais, muito menos aos líderes que a população civil tem. E eu não estou falando, mais uma vez, de concordar com erros. Não estou falando disso. Não estou falando de concordar com as corrupções ou com as coisas absurdas que são feitas. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. O desafio de viver uma vida de submissão e obediência também é para nós os dias hoje. Pois precisamos ser obedientes a Deus se queremos ter autoridade nas diversas áreas da vida. Por exemplo, se você quer ter autoridade espiritual, você vai ir a orar e vai repreender o diabo, mas você não faz o que disse Tiago, então não adianta. O que diz Tiago? Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Não diz enfrentem o diabo e logo, se vocês acharem, obedeçam a Deus. Não. Tiago diz claramente, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele vai fugir de vocês. Por quê? Porque a autoridade de Deus está sobre sua vida como consequência de sua submissão a Deus. Sem obediência é impossível seguir a Cristo. Não é? Também precisamos de ser submissos às autoridades que Deus delegou em nossas vidas. Já falamos disso. Mas olha esse texto como diz. Obedeçam seus líderes e sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre de suas necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza e isso não ajudará vocês em nada. Em nada. Eu acho que muitas vezes nós conhecemos esse texto muito bem, mas nós temos dificuldade em aplicá-lo realmente. Realmente. Faz 3 meses que aconteceram no Brasil 4 suicídios de pastores. Nesses 3 últimos meses. 4 pastores tiraram suas próprias vidas. Os motivos assim não são claros. Alguém escreveu alguma coisa a respeito de alguns motivos. Mas uma coisa que com certeza é difícil na vida da liderança é ver que o pastor, o líder, se esforça por arrumar o local de encontro da célula. E o camarada não liga, não vai, não está nem aí se vai, se não vai. O pessoal prepara todo um jantar pensando que o camarada vem, o cara nem presta conta. Você acha que isso é legal? Você acha que isso faz bem? Cara, isso machuca a gente. Isso é uma facada no coração dos líderes. Mas muitas vezes nós não estamos nem aí. Que o cara se vire. Que o cara faça acontecer, não tem problema. Mas o livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz, cara, obedeçam seus líderes, sigam suas ordens. Não é? Sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês.
você e eu queremos ter autoridade espiritual, nós temos que agir como filhos obedientes. Temos que viver em unidade, em submissão a Deus, em submissão a nossos líderes, mas também nós precisamos ser obedientes e submissos uns aos outros. Olha o que diz aqui o livro de Efésios. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Sejam obedientes, sejam submissos uns aos outros, por respeito que vocês têm por Cristo. Eu vejo que muitas das vezes há sérias dificuldades de autoridade ao interior de nossos lares, porque cada um quer fazer o que bem pensa da vida. Não há comunhão entre marido e mulher, a mulher decide fazer o que ela pensa, não consulta o marido faz o que ele quer, sem consultar a mulher. Aí os filhos veem tudo o que o pai e a mãe fazem e fazem igual. Nós temos uma sociedade, gente, que não respeita mais a autoridade nem nas escolas, nem na rua. Vocês são testemunho disso, vocês têm assistido os jornais, vocês têm visto moleques dando tapas nos professores, agredindo os professores, passando a mão nos professores, nas autoridades, cuspindo nos policiais e tal. Você perdeu toda a noção de autoridade. Sabe por quê, gente? Porque você perdeu a autoridade dentro da casa. Os filhos não levam mais uma borrachada, porque pai, coitadinho, né? Não pode ir. O filho não vai mais no exército, porque coitadinho, meu filho tem que estudar. Eu estava um dia conversando com o Ben Ong, faz uns anos atrás, e o Ben Ong me falando que estava discipulando um grupo de jovens lá na Tailândia. E ele disse para mim assim, Jimmy, uma das coisas que todo ser humano tem é falta de respeito às autoridades hoje. E eu vi que a melhor forma de trabalhar com eles é exigir que eles fossem para uma academia de taekwondo, de karatê, de artes marciais e façam aulas de artes marciais. Aí eu falei, para quê? Vocês vão mandar o campo para que eles aprendam a se defender? Não. Porque em essas aulas de artes marciais, o cara aprende a dizer, sim, senhor, não, senhor, obrigado, senhor. Em outras palavras, aquilo que na casa deles não aprenderam, vão aprender lá na escola. E isso é o que não deveria acontecer. Nossos filhos têm que aprender em nossos lares. Têm que aprender a dizer sim, senhor, não, senhor. Assim, palavreado assim, né? Mas a respeitar aos outros. Nós temos uma sociedade totalmente desestruturada, sem mais padrões de autoridade. Porque nós não respeitamos uns aos outros. E isso começa nos nossos lares. E você e eu que somos cristãos, temos a obrigação de ensinar, de instruir os nossos filhos. Mas não apenas com palavras, seja obediente. Não. Nossos filhos aprendem com o nosso relacionamento conjugal. Quando eu me submeto à minha mulher, quando minha mulher se submete a mim, em nossas ideias, em nossas conclusões. E o que acontece? Obviamente vai dar certo. Aquilo que planificamos, dia de submissão, dá certo. Mas aquilo que eu decido sozinho por minha conta, muitas vezes dá errado. E a culpa é de quem? De minha mulher? Não é minha, que eu fui cabeçudo. Que eu fiz o que quis, sem considerar a opinião dela. Então nós precisamos, gente, someter-nos uns aos outros. Queremos ter autoridade, precisamos que este ano que estamos iniciando é um ano em qual Deus nos use com poder. Deus quer dar-nos autoridade, poder para curar, poder para transformar, poder para realizar muitas obras para Deus. Mas Ele requer que nós sejamos filhos obedientes para revelar seus mistérios. Porque se você não é um filho obediente, os mistérios de Deus não vão ser revelados. Deus quer que nós sejamos unidos para que em essa unidade flua o poder de Deus. E Deus quer que nós sejamos submissos para que em essa unidade de submissão, de respeito, Deus trabalhe em nossos corações. Estava pensando, Paulo recebeu uma visão no capítulo 8, capítulo 9, teve um encontro com Jesus, ficou cego, 3 dias depois recebeu novamente a visão. O que Paulo fez? Pegou suas coisas, saiu correndo a falar de Jesus. Quase foi morto. O pessoal da igreja de Damasco teve que pegar ele, botar em um cesto e fazer pular o muro ao cara. O camarada baixou,
Tempo depois, Bernabé foi atrás de Paulo, trouxe para Antioquia. Sabe quantos anos passou? 13 anos. Paulo tinha uma palavra, tinha uma revelação de Deus, pessoal. E quando ele decidiu fazer, quase morreu. Quando Bernabé trouxe para Paulo, para Antioquia, passou-se 13 anos. E veio na palavra de Deus, disse para os presbíteros daquela igreja. Não para Bernabé nem para Paulo, para os presbíteros. E disse, separem a Bernabé e a Paulo para a missão, que eu já tenho falado com eles. Quando há submissão, as coisas acontecem. Por isso que o ministério de Paulo foi tão bem sucedido. Por isso que Paulo pôde alcançar tantas nações com o Evangelho. Por isso que nós temos tudo aquilo que nós temos escrito de Paulo. Não porque ele foi um grande erudito, senão porque ele foi um cara que aprendeu a viver como filho, obediente ao pai, que aprendeu a viver em unidade com a igreja, mesmo tendo revelações maiores. E ele aprendeu a viver em submissão, tal qual Jesus fez. Meus irmãos, que esta noite nós possamos aplicar isso às nossas vidas. Da mesma forma que Jesus teve autoridade, Ele nos delegou autoridade. Ele disse, eu dou autoridade a vocês. Lembra? Eu dou autoridade, eu dou todo o poder para que vocês vayam e preguem o Evangelho e pisem escorpiões e serpentes. E qualquer coisa que tomar não vai fazer mal a vocês. Eu dou autoridade a vocês. Eu quero que à noite você possa receber essa autoridade. Eu queria que você se pusesse de pé. Pai, Tu conheces os nossos corações. Senhor, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos a Ti porque Tu és um Deus poderoso, maravilhoso, que nos tens amado com amor eterno, Senhor. E mesmo conhecendo nossas falhas, nossas lutas, nossas angústias, nossas rebeliões, Tu ainda tens estendido Tua mão sobre nós e nos tens trazido de volta para Ti. Deus, nós Te agradecemos. Peço que nesta noite, Pai, a Tua palavra possa causar um impacto, uma transformação em nossas vidas, Senhor. Oh Deus, Tu conheces cada um de nós. Pai, que nós como comunidade possamos este ano estar mais unidos. Senhor, possamos ter um mesmo sentir, um mesmo pensar, um mesmo desejo de glorificar Teu nome. E que através desta comunidade, Senhor, pessoas possam ser impactadas com Tua glória, Senhor. Outras cidades possam ser alcançadas, outras nações possam ser alcançadas. Pai, em nome de Jesus. Senhor, que Tua autoridade possa vir sobre nossas vidas. Ajude-nos a sermos obedientes a Ti. Ajude-nos a sermos submissos a nossos líderes, a nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Precisamos de Tua graça, de Tua unção. Venha esta noite sobre nós. Enquanto nós ceiamos, enquanto nós participamos deste banquete, que o Senhor continue a falar conosco. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.